fui professora de pré-primário e eu vim de Tatuí. Estudei, me formei em Tatuí, primário, ginásio e depois profissional, né? Eu fui professora. Massa. E me especializei, fiz curso para pré-primário. E foi aqui que eu, em Venceslau, que eu assumi no tempo no Álvaro Coelho. Era diretor, professor Adamastor de Carvalho. Foi uma época muito boa, viu? Comecei a trabalhar na escola, né, no grupo escolar, Álvaro Coelho, mas comecei na zona rural, né, substituindo. Eu estive em vários lugares, foi muito bom. Aprendi até a andar a cavalo, só fui conhecer o Rainho uns anos depois, que eu já estava, né, em Venceslau. Foi até através de um tio que morava em Caiuá. A minha tia era irmã da minha mãe, a Dulce Pires. E hoje, da família, já faleceram quase todos. Tinha o Amândio Pires, a Maria Pires, e a Dirce Pires, que era casado com o Vanali, Antônio Luiz Vanali, que hoje ainda é vivo. Né? Eu passei uma época muito boa por aqui. Viu? Aqui a gente vinha só de trem, né? Estrada era ruim, não tinha estrada quase. Avião era só teco-teco. Mas fui indo. Eu nasci em 1930, ele era de, acho que 29. 26. Olha, o Rainho estudou em São Paulo, né? Lá ele participava, lá com a juventude, com os colegas, ele sempre liderou, sabe? Foi sempre, presidia tudo, né? Gostava muito. Quem influenciou muito nele foi o padre Dionísio. Era pároco naquela época. Viu? Então, ele conversava muito com o padre. Tinha muito recitação do padre. Então, tudo que ele fez foi assim, por amor. Amor a Deus, amor ao próximo. E ele conseguiu realizar o sonho dele. A vida mudou, porque eu passei a ser a presidente da creche. E na parte de assistência social, eu trabalhei bastante. Fiz curso de noivo, curso de mãe, vários cursos de culinária para pessoas de baixa renda. E, olha, tive muita ajuda, participação do o chefe de tiro de guerra, Dr. Valdomiro. Ele me ajudou muito, viu? Foi uma pessoa assim, presente. Dona Carmen Cavalheiro também. Ela também me ajudou demais. Como esposa do prefeito, lá na creche. Em todo o trabalho que eu enfrentei, ela sempre esteve comigo. Dona Carmen Cavalheiro. Teve mais senhoras. Família Dona Sara Borges, mais outras pessoas. Tudo que ele pensava, ele procurava realizar. Viu? Por exemplo, o clube do Corinthians.
Tem lá em cima, não é? Lá em cima, perto do O Coroados? Coroados, perto de Coroados. Então, ele batalhou bastante, viu? Para organizar, ele ajudou muito. E também, olha, na parte de esporte, a Five foi ele que criou. Olha, tudo que fosse para melhor para Venceslau, ele fazia, ele procurava, não tinha tempo para tudo. Era o sonho dele realizar tudo, viu? Até ele esquecia até da fazenda, viu? Era Venceslau comigo. Eu acho que em 25 se criou o município, a parte de registro, né? Só que só foi, o registro civil só foi, parece que em abril de 26, e ele nasceu em 19 de fevereiro. Então ele é nascido em Presidente Venceslau, mas foi registrado em Santo Anastácio, o cartório não está podendo ainda fazer o registro. Meu pai, claro que ele nem era nascido, mas a gente escutava ele falar. E, na verdade, eram 3 irmãos, ele e mais 2 irmãos, mas os irmãos deles não quiseram estudar. E ele se propôs, porque Venceslau não tinha recurso nenhum naquela época, e ele se propôs a ir para São Paulo, fez um colegial lá, vamos dizer, não sei como que era o nome na época, e ele fez o curso de contabilidade. Em 1948, o pai dele veio a falecer, e ele voltou para Venceslau. E nesse período ele montou um escritório de contabilidade, e em 1950 ele veio a casar com a minha mãe. Mas ele sempre foi envolvido em política, mesmo na época de escola, ele participava dos grêmios estudantil, ele tinha um envolvimento por política. E ele, acho que em 52 ele se candidatou e foi eleito primeira vez vereador, numa época que vereador não recebia remuneração por isso. Ele foi vereador 3 vezes, e as 3 vezes foram épocas que o vereador fazia por gosto, para ajudar a cidade, não era por remuneração que os vereadores eram, tanto que o nível dos vereadores eram muito bons na época. Parece que é de 52 a 56 a primeira, 52 a 56 a primeira legislatura, 60 a 64 a segunda legislatura e 64 a 68 a terceira legislatura, época que após ele foi para São Paulo, porque minhas irmãs foram estudar. E ele ficou lá e aqui conciliando a família, o trabalho, que eu desenvolvi atividade pecuária aqui na região, né? Ele foi convidado a voltar para cá para assumir o cargo de prefeito. Na época, se não me engano, tinha PMDB, né? Não era PMDB, era MDB, né? E Arena, que eram os partidos da época. E fizeram um consenso que se ele se candidatasse, ele seria um candidato único. E minha mãe não queria, dificuldade e tal, eles acabaram aceitando. Ele falou que ele queria dar essa contribuição dele para a cidade e acabou assumindo de 73 a 77 um mandato de prefeito municipal. Final de 76, acho que era janeiro, na época. Terminava acho que 31 de janeiro, se não me engano, com 4 anos, né? Olha, eu, na verdade, nesse período eu tinha 4 anos, quando ele saiu eu tinha 7 praticamente, né? Mas a gente escuta até na cidade, as pessoas comentam que ele fez realizações que deixaram marcas na cidade, né? Uma das coisas que sempre me falam que ele fez muita obra enterrada, que são obras de infraestrutura que a cidade precisava, e que eram obras de vultos, que eram difíceis de fazer, que nem a Baixada da Tiradentes, ela cortava ali, antigamente tinha muita serraria, então no passado se trancavam os buracos, né, tampavam os buracos com pó de serra.
e aquilo, vinha chuva e aquilo carregava tudo. Então ali na Baixada do Abrigo, e devagarzinho conseguiu fazer algumas obras nesse sentido. Você sabe que meu pai teve vários assessores, né, na prefeitura, e às vezes a gente conversa com quem participou da época. Eu era muito moleque, eu tinha 8 anos quando ele saiu, né? Mas foi uma época, por exemplo, o departamento de água, foi na gestão dele que tentaram organizar a parte de cobrança de água. Foi a época que se instituiu colocar o hidrômetro, aquele reloginho que marca a água, que anteriormente a água você pagava uma taxa mínima e se você usasse pouco ou muito, você pagava mesmo tanto. Então o pessoal que tinha uma válvula de descarga com defeito não estava nem aí para arrumar aquilo, porque se estivesse vazando ou não vazando, ele não ia ser onerado por isso. Então foi uma época difícil, porque as pessoas chegavam a uma conta absurda e ia lá reclamar, porque não, mas você tem que disciplinar, o consumo de água não é à vontade, igual no passado foi. O ginásio de esportes foi uma obra que ele se empenhou muito de fazer, ele não conseguiu terminar, o Inocêncio, o sucessor dele, acabou encerrando a obra, mas nos 4 anos de gestão dele, eu acho que ele fez alguma coisa por Venceslau, né? O prédio do Conservatório Municipal é uma das realizações, Limec e muitas coisas que não adianta eu querer enumerar. Mas acho que o feito principal dele, que foi a FIVE, né? A realização da primeira FIVE em 1975. Essa primeira FIVE, na verdade, foi realizada na entrada de Venceslau, né? Onde que hoje a Fiat, né? Viviane Fiat, naquela localidade ali. Era um prédio do seu Jorge Antônio Sobrinho, amigo dele, que cedeu espaço para a prefeitura realizar essa FIVE. Na época difícil, no período da FIVE teve uma grande geada, que foi muito conhecida, e foi a época que estava realizando essa FIVE, mas atingiu o pleno êxito, né? E graças a Deus os sucessores dele deram continuidade, uma feira de renome estadual, nacional até. Olha, na verdade eu acho que o que ele se propôs a fazer, ele conseguiu. A pena que, na verdade, os 4 anos, na verdade, muita coisa que ele começou a fazer e acabou, não conseguiu concluir, mas eu acho que o que ele se propôs a fazer, eu acho que ele fez e o bastante que eu conheci ele, né, até como um orgulho, eu acho, o pai que eu tive, era muito envolvido na parte social da cidade, né? Quer dizer, ele era envolvido em Santa Casa, ele era envolvido em Laios, ele tinha uma atividade social muito intensa. E isso eu acho que realmente se dispor para o social, ele era muito presente. Uma das coisas que até me recordo do meu pai comentar, né? Acredito que antes de 1960, um grupo de pecuaristas da cidade se reuniram e fazendo parte, que era parte da associação rural que tinha na época, para fazer um frigorífico, fazendo parte. E se uniram a um grupo financeiro, acho que chamava Quartim Barbosa, se uniram e criaram o frigorífico Alvorada S.A. E esse frigorífico Alvorada começaram a construir, mas não sei por que motivos, parece que esse grupo financeiro veio a ter problemas financeiros e eles foram obrigados a dissolver esse frigorífico Alvorada, que fazia parte junto com outro grupo, e eles venderam esse patrimônio para o frigorífico Alva, onde que hoje tem o nosso frigorífico na entrada da cidade. Foi um companheiro dele de política de muitos anos, sempre admirou bastante. O seu Inocêncio, quer dizer, eles eram do mesmo partido, eles não tinham rixa, eram companheiros realmente, né? Alguma coisinha sempre existia, né? Mas eles realmente eles tinham uma afinidade muito grande. Além do Inocêncio, a maioria dos candidatos que sucederam ele sempre tiveram um contato, uma admiração, procuravam ele, sugestão de o que eles poderiam fazer para melhor. Eu acho que
ele participou isso até no finalzinho da vida dele, que ele veio falecer em 2002. A ferrovia acho que foi a coisa mais importante, né, que criou o município, na verdade, em 1921, porque a ferrovia passou aqui em sentido da beira do Rio Paraná, né? Meu avô foi uma das famílias pioneiras de Presidente Venceslau, acho que veio aqui em 21. E naquela época eles vieram para trabalhar, para tirar madeira do mato e vender para a estrada de ferro para fazer os dormentes. E isso, na verdade, meu avô acabou tendo propriedade rural porque se comprava o mato para tirar madeira fazia dormente e entregava para a estrada de ferro. E isso, acho que até na época do falecimento do meu avô, ele viveu, na verdade ele teve posteriormente uma casa comercial que ficava na rua Tenor Pereira, que no passado, segundo meu pai disse, a Tenor Pereira era mais importante do que a Tiradentes. A Tiradentes veio ter mais importância posteriormente, né? A estrada de ferro, eu acho que foi primordial para o município, para a região se desenvolver. Se não tivesse estrada de ferro, a forma de colonização da nossa região tinha sido muito diferente. O Rainho foi assim, aquele esposo perfeito, viu? Tudo. Foi bom pai, bom marido, bom avô. Realmente, eu até já comentei, eu me orgulho muito do meu pai, realmente, pelo jeito dele tratar a administração pública muito sério. Quer dizer, ele teve, logo que ele assumiu, teve meses de ter dificuldade financeira, dele chegar bancar dinheiro do bolso para cobrir a folha de pagamentos, né? Hoje coisas que acho que não existe mais isso, né? Mas ele realmente fez esses 4 anos de prefeitura foram os anos que para a vida particular dele foi muito ruim, porque ele teve que abandonar. Ele falou, achava que no final de semana ele cuidava da atividade particular dele e ele na verdade não tinha tempo, porque sempre tem uma coisa ou outra. E foi um ano que ele deixou as coisas dele de lado e se dedicou para a cidade. E isso eu acho que é um orgulho para a gente chegar e as pessoas na rua chegar e falar, olha, seu pai foi um bom prefeito. E eu nunca vi ninguém vir falar que foi desonesto, isso acho que é um orgulho para a gente.